GPANcast, o podcast do servidor público. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GPANcast, o podcast do servidor público. Eu sou Gisele Moreno e estou aqui no dia de hoje para recepcionar o nosso amigo, professor, advogado, o Edilson Pereira de Godoy. Hoje vamos tratar sobre a reforma tributária e as mudanças que a administração pública deve observar. Então, professor Edilson, doutor Edilson, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no nosso ambiente, na nossa conversa, o nosso bate-papo. Então, seja bem-vindo, fique à vontade. É um prazer, realmente. Olá a todos, olá Gisele, obrigado. Pessoal aí de GPAN, estamos aqui mais uma vez para a gente bater um papo aí sobre a reforma tributária. Já posso adiantar para vocês que em Brasília a coisa está pegando fogo, a gente está tendo muitas discussões lá, muita informação. Temos muitos pontos polêmicos ainda desse gigantesco projeto, né? Cabe ressaltar até que já de plano, né? A regulamentação do CBS-BS é maior que o Código Tributário Nacional. Então, uma lei complementar assim bastante extensa, tem bastante coisa, e o que eu vejo por aí é que os municípios estão esquecendo um pouquinho daquilo que foi alterado na Constituição, e já está valendo, e a gente precisa correr atrás para não perder receita. É isso, Gisele. É isso. E você pode trazer, então, esse breve histórico sobre as tentativas e sobre a real necessidade da reforma tributária aqui no Brasil para a gente? Sim. A estrutura que a gente usa até hoje, né, porque a reforma tributária nova está sendo implantada ainda, ela foi introduzida no Brasil pela Emenda Constitucional número 18, de 1965. Né? E aí nós tivemos a regulamentação pelo Código Tributário Nacional, que é de 1966. Ou seja, uma estrutura bastante antiga que, ao longo do tempo, foi sendo piorada. Então, ideias criativas e nada boas, principalmente para aquele que paga tributo, principalmente para a empresa, tornaram o sistema tributário nacional o que os nossos doutrinadores chamam de um manicômio tributário. Tal a loucura que é o sistema tributário nacional. E inserido nele também o do município, que a cada decisão dos tribunais superiores tem que mudar, tem que alterar. Então, assim, vemos com bons olhos essa alteração. Para você ter uma ideia, na promulgação da Constituição de 88, que foi dia 5 de outubro, já se comentava de uma reforma tributária. E em março de 1989, teve a primeira comissão para a reforma tributária. Demorou um pouquinho, mas agora ela está acontecendo. E vem em boa hora, porque, olha, é bem complicada a situação atual. Esse pouquinho foram mais de 30 anos, né? Exatamente. E você pode relacionar para nós quais são os principais objetivos dessa reforma? Essa reforma tributária, ela começou pela alteração na Constituição, como seria o lógico, né? Mas ela não objetiva apenas e tão somente a tributação da atividade econômica. Ela também vai atingir a tributação sobre a renda, que é o imposto de renda, e também vai atingir a tributação sobre o patrimônio. Então, nós estamos na fase mais complexa, que é a tributação do consumo, vamos chamar assim, até porque nós estamos adotando aí o conceito de IVA, né, Imposto sobre Valor Agregado, que é aplicado em mais de 170 países. Ou seja, é uma unanimidade mundial e, graças a Deus, nós estamos embarcando nessa situação. Então, no primeiro momento, nós vamos ter a agregação de um IVA dual, um imposto federal, que se chama Contribuição sobre Bens e Serviços, e um imposto estadual e municipal, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Aí o estadual municipal agrega ISS e ICMS, e o federal está pegando aí PIS, COFINS e IPI. Né? Então, e vem também nessa balada aí, junto com a contribuição, vem ainda o imposto seletivo, que é digamos assim, uma tributação diferenciada para aqueles produtos que se consideram nocivos ou à saúde ou ao meio ambiente. Legal. E em relação a essas mudanças, né, trazidas pela reforma tributária, eu queria que você nos explicasse especificamente duas aqui que eu relacionei, né?
quanto à estrutura dos tributos, a substituição de tributos e criação de novos tributos, e também quanto ao impacto na arrecadação e distribuição de receitas entre a União, estados e o município. Você pode explicar para a gente essas mudanças, o que vai acarretar essa reforma nessas duas principais mudanças que estão sendo trazidas agora aqui para nós? Tá, vamos vamos fazer um enfoque pelo município, né? Vamos deixar um pouquinho de lado, nós vamos comentar, então, sob o olhar da União e Estado, as transferências que virão para o município, de que forma elas virão, e o que vai acontecer com o município. Então, hoje o município tem ISS, tributação de imposto sobre serviços. A partir da reforma implantada lá em 2033, implantação plena da reforma, já compreendendo aí a fase de transição de 2029 a 2032, nós vamos ter o quê? O IBS municipal. Então, uma mudança total de cultura, porque nós vamos ter um imposto municipal que vai atingir todas as atividades econômicas. Então, nenhum município está aparelhado ainda para acompanhar e fiscalizar esse novo imposto, que terá plataformas e obrigações acessórias em âmbito nacional, padrão, né? Que terá um regime não cumulativo, então diferente do que é hoje no ISS, muito semelhante ao que é praticado no ICMS, por exemplo, que é um regime não cumulativo. Então, uma mudança de paradigma que vai obrigar as prefeituras aí a se modernizarem. Então, nós vamos ter uma revolução no setor de arrecadação, no setor de tributação. Tanto é que, a partir de 2027, passa a valer uma mudança na Constituição de que os agentes fiscais municipais, os agentes tributários, né, os fiscais tributários, auditores fiscais tributários, não estão mais adstritos ao teto salarial do salário do prefeito. E sim, eles poderão ser equiparados ao auditor fiscal da Receita Federal. Então, nós temos aí já a dimensão da complexidade que vai ser. Esse IBS municipal, ele compartilha na alíquota, então parte dele é uma alíquota municipal e parte dele é uma alíquota estadual. Esta alíquota estadual, que era o nosso antigo, que é hoje, né, que vai passar a ser o IBS estadual, que era o nosso ICMS, ele também vai ter 25% voltando para o município do mesmo jeito que é hoje, em percentual, não em sistemática. Na sistemática atual, o principal critério, item para repassar, é o valor adicionado, ou seja, o volume de operações geradas no município. A partir da implementação da reforma, nós teremos como principal ponto o critério populacional. Então, veja, eu não vou ter mais um repasse substancial de ICMS naquelas cidades onde eu tinha grandes empresas, etc. Tal. A indexação passa a ser pela população. De outro lado, eu vou ter uma gama muito maior de atividades desenvolvidas no município, que a arrecadação vai ser do município, que até então não existia essa arrecadação. Então, é uma mudança total de paradigma, seja na tributação própria, seja naquela de repasse do ICM. No repasse do governo federal, desaparece, né, o IPI, e aí fica um imposto de renda na estrutura que a gente ainda não viu, porque não foi apresentado na reforma. Mas a gente espera aí a tributação dos dividendos, espera aí um aumento na escala, aí na progressividade, melhor dizendo, da tabela do imposto de renda. Então, alíquotas maiores para quem ganha mais, e isso se traduziria numa maior arrecadação e no maior repasse para o município. O critério de repasse do Fundo de Participação dos Municípios do Federal não foi alterado, só o dos estados que foi alterado. Em resumo, são essas pequenas alterações. Pequenas, grandes alterações, né? Exatamente. São aquelas mudanças necessárias, aclamadas, e que finalmente estão saindo. E para isso a gente precisa se preparar. Né? Por isso, o bate-papo de hoje. Para o contribuinte, ele vai ter um documento fiscal, uma escrituração fiscal, provavelmente no que a gente chama hoje de SPED, né? E uma guia para recolhimento. Mais ou menos como é no Simples hoje. Não tão simples, quer dizer, nem o Simples é simples, mas
Mas seria isso. A arrecadação federal, estadual e municipal estaria concentrada num documento fiscal, numa escrituração fiscal digital e em uma guia de recolhimento que vai ser repassado para os 300 depois. Maravilha. Então, pessoal, o estudo tem que ser grande, né? A atualização nesse momento é extremamente necessária. Não dá para ficar para trás, né? Na verdade, é importante que se tenha essa visão, né? E esse entendimento de toda essa nova apresentação da tributação aí, de toda o que nos espera. Enfim, eu queria saber em relação aos impactos para os municípios. Como que essas mudanças vão afetar os municípios? Serão necessários ajustes nas leis municipais para adequação à nova legislação? Vamos lá. Primeiro que os municípios que não davam tanta importância, principalmente os de menor porte, né, não davam muita importância à arrecadação municipal, vão ter que se preocupar, como eu disse, todas as atividades econômicas desenvolvidas no município passam a estar sujeitos ao IBS municipal e também ao estadual, mas no impacto direto e de controle direto ao municipal, porque o estadual é pela população. Então, aí não tem muita correlação do pagamento com o recebimento, né? Então, assim, vamos ter que mudar todas as estruturas, as prefeituras terão que se aparelhar. No quesito recursos humanos, praticamente triplicar o seu corpo técnico, com capacitação, né, com muito treinamento, e aí eu fico assustado, porque eu vejo prefeituras que ainda nem começaram a entender a reforma tributária, e assim, é muito grande, nós estamos implantando, né, e já existem coisas que estão valendo, e as prefeituras nem sabem. Então, assim, que já poderiam estar produzindo frutos de arrecadação para o município, melhoria de bem-estar para a população, né? A reforma tributária teve um grande enfoque para a proteção do meio ambiente, que é o que os municípios têm que adotar, e eu não vou dizer que podem, não, tem, né? Nosso exemplo aí é Rio Grande do Sul, uma consequência lógica de um desprezo ao meio ambiente, lembrando, né? Meio ambiente são 5 meio ambientes, e a gente está falando também do meio ambiente urbano, né? E a gente viu lá o desprezo que foi principalmente com a cidade de Porto Alegre, né? O abandono total com as obras lá que deveriam conter toda essa catástrofe, não foram feitos, até porque não aparecem, né? A população não vê essas obras, só vê o desastre depois. Então, Não dá voto, né? O que não aparece, né? Exatamente. Então, então a reforma tributária é importante até nesse ponto. E na parte de legislação, importante dizer que o IBS, ele é instituído por lei complementar nacional. Por quê? Porque ele é padrão no Brasil inteiro. Então, assim, o município tem muita coisa para fazer no IBS? Não, no IBS não. Até se o município se omitir na instituição da alíquota, vale a alíquota de referência definida lá pelo Senado Federal. Então, nós não vamos ter muito problema com a legislação do IBS. Mas a reforma tributária trouxe alterações para a contribuição de iluminação pública, para o IPTU, né? Isso não veio na reforma, mas o STJ mudou totalmente o nosso ITBI. Está sendo a alteração do ITCMD, que é do Estado, que tem muita correlação com o ITBI, então nós temos que adaptar. Então, assim, esse ano nós já deveríamos estar fazendo essas alterações na lei, e principalmente a competência dos funcionários que tratam de arrecadação municipal. Então, plano de carreira e etc. Isso precisa correr um pouquinho aí, pessoal. Vamos acelerar aí para a gente não perder a arrecadação e não ter problema até com o Tribunal de Contas depois. Já está até um pouco atrasado, né? Sim. A GEPAN, no início do ano, já estava realizando treinamentos com o professor Edilson e tentando trazer, né, você que está aqui nos assistindo, o servidor que realmente participa, né, ativamente aqui nessa área da tributação, para que se atualize. Então, é importante, eu vou bater nisso até o final do dia aqui, porque é o nosso objetivo mesmo, demonstrar para vocês que estão nos ouvindo o quanto é necessário. Então, não vai ter nada muito específico em relação ao ajuste, né, na legislação municipal, né, mas
nós sabemos que teremos muitas outras funcionalidades. E haverá impacto financeiro e administrativo nas prefeituras? Haverá um impacto em duas formas. Num primeiro momento, o impacto é no controle. Então, como eu disse, se o município não fizer a gestão, não fizer a implementação e o acompanhamento agora, o município vai perder. Eu chamo a atenção para o IPTU, porque a reforma tributária trouxe, né, a possibilidade do município alterar a planta genérica de valores por decreto, e não mais ter que passar pela Câmara. A gente sabe que é medida impopular e os prefeitos têm grande dificuldade com a Câmara Municipal. Certeza. Porém, de outro lado, agora o Tribunal de Contas vai dizer assim, não, prefeito, agora é só você. Então, não tem desculpa para atualizar a planta genérica de valores e aumentar a arrecadação do IPTU. Então, assim, o ideal era correr para que o primeiro ano de mandato, que a gente chama que é o ano das maldades, porque depois tem que fazer bondades para as próximas eleições, então que se faça isso rapidamente, e aí sim tem que alterar a legislação municipal, porque provavelmente na lei municipal está pedindo ou está exigindo que a PGV seja mudada por lei. Então, para seguir a Constituição agora, tem que mudar a lei municipal para que ela possa ser feita efetivamente por decreto, né? Então, e a contribuição de iluminação pública, a mesma coisa, porque na versão original da Constituição Federal, ela só poderia ser utilizada para iluminação pública. E agora não. A arrecadação dela pode ser utilizada para a parte de segurança, para a parte de monitoramento eletrônico, para tornar a cidade mais segura realmente na parte digital. A gente chama de muralha digital, a gente chama de câmeras e reconhecimento facial, reconhecimento de placa, etc. e tal. Inclusive com programas aí junto com o Estado, né? No policiamento militar tem o programa do Detecta aí, que pode ser acoplado a essa equipagem municipal. Então tem bastante coisa para fazer. E você pode citar alguns exemplos de como que os municípios podem se preparar para essa transição? Dá uma dica aí ou uma recomendação bem prática realmente. De onde começar? Como que eles podem dar um pontapé inicial aí? Então, primeira coisa, gente, vamos montar o setor, o departamento, a seção de arrecadação, né? Nós já tivemos mudanças esse ano obrigando os municípios a se adaptarem, por exemplo, a constituir efetivamente lá a repartição de dívida ativa, porque agora eu não vou conseguir fazer uma execução fiscal se eu não comprovar a minha cobrança amigável ou o meu protesto. Então, já está exigindo um aparelhamento dos municípios exatamente no setor de arrecadação. E, além disso, eu preciso capacitar os meus servidores, eles têm que estar adaptados, por exemplo, à plataforma do Simples, porque se antes eu tinha prestadores de serviço no Simples, aí coisa de 10%, 15% da cidade, agora eu vou ter 100% sobre a minha fiscalização direta e sobre uma arrecadação que vem direto para a prefeitura, não vai nem passar para outros setores aí. Em que pese a implantação da reforma tributária não impactar, num primeiro momento, a arrecadação, porque nós temos duas travas no sistema. Uma, que não pode ter aumento de carga tributária durante o período de implantação da reforma tributária, porque senão, né, iria onerar mais o bolso do contribuinte. E a segunda, não pode haver perda de repasse, de arrecadação. Então, esse sistema vai transitar, depois da implantação de 2033, mais 50 anos, até que o sistema se torne definitivo. Então, assim, vai impactar de imediato? Não. De imediato, não. Mas, gente, o conjunto da obra vai impactar bastante, porque eu vou ter impacto no IPTU, eu vou ter impacto na contribuição de iluminação pública, e sim, a minha arrecadação própria, que era o meu ISS, deixa de existir para existir um imposto onde a minha fiscalização, as minhas obrigações acessórias, o meu processo administrativo vai estar partilhado em ambiente eletrônico com o estadual e até com o federal. Então, vamos abrir concurso. Eu sei que agora vai travar o concurso, não vai dar tempo, né? Eu não sei se a gente conseguiria mais. O ano eleitoral, né? Isso, mas vamos pelo menos fazer esse planejamento de reestruturar a área de arrecadação, capacitar o pessoal que está aí. Gente, mas é muita capacitação, não é uma, não. Então, assim, vamos falar só dos auditores fiscais. Precisa treinar em auditoria, precisa capacitar no SPED, precisa capacitar nas plataformas federais,
precisa capacitar na nova legislação, né? Então, é muita coisa aí que tem que fazer, é muito estudo, e com certeza não dá para fazer de uma vez só. E nem com uma pessoa só, né? É uma Não. equipe, né? Não adianta eu treinar olha, participou do curso. Não, todos devem participar, né? Até É porque uma- quem tem um não tem nenhum. Então, realmente, se um falha, acabou, Acabou. né? É bem Então, é difícil. importante. É, a gente já falou, né? Então, em relação aos esses passos, né, que o município deve começar a seguir, né? E aí, eu vou apresentar algumas situações aqui e eu queria Uhum. que você me falasse o quanto elas são importantes ou não neste momento. Já houve a menção, né, sobre a questão da organização, do planejamento, mas eu queria que você enfatizasse um pouco mais a questão desse planejamento e organização da administração tributária municipal neste exato momento em que estamos. Tá, então assim, ó, 3 pontos básicos. Primeiro, alinhar a legislação municipal à legislação estadual e federal. Não é porque eu não tenho que legislar sobre o IBS que eu não tenho que deixar a minha legislação atualizada. A gente já comentou aqui de PTU, já comentou sobre contribuição, mas eu tenho o sistema de taxas alinhados à lei de liberdade econômica, que também é bastante recente, é de 2019. Eu tenho a Rede Sim aí batendo a porta de todo mundo. Então, eu tenho várias situações em que o meu código tributário precisa estar atualizado. Eu preciso montar plano de carreiras para aqueles que trabalham na área de arrecadação. Eu preciso aparelhar a prefeitura tecnologicamente. As prefeituras têm um péssimo hábito de ter equipamentos obsoletos, ruins, internet ruim. A própria Gente, pelo amor de conexão, Deus, realmente. não pode. A internet é a base de tudo, porque nós estaremos conectados com o Estado e com o federal. Então, precisa. E o corpo, né, fiscal. É a terceira base, a terceira plataforma. Então, a legislação, equipagem e a capacitação e o número, né, de pessoas que vão trabalhar com isso, proporcional, até para atender bem o contribuinte, porque ninguém vai bater porta lá no Estado ou no federal. Vão bater a porta da prefeitura. Uhum. Que é o Né? mais próximo, né? Exatamente. Vão tirar todas as dúvidas do IBS com os servidores do município. Uhum. Então, Aqui na GEPAM, o Toninho sempre fala uma frase, e eu acho que ela cabe perfeitamente aqui nesse momento, que não há mais espaço para amadorismo na administração pública. Então, exato. não dá para deixar para depois, não dá para fazer de qualquer forma, utilizar qualquer equipamento, porque a gente sabe, pega uma pecinha aqui, pega outra ali, ao invés de haver um planejamento, saber quais são as necessidades dos departamentos, do corpo técnico, né? Então, o importante seria sentar com todo esse pessoal e organizar realmente as necessidades, né? Sem dúvida. E, de novo, né, gente? O Tribunal de Contas vai cobrar. Com Né? certeza. Se tem Então, uma coisa que o Tribunal de Contas faz com excelência, é a cobrança, né? E os apontamentos. Então, se vocês querem evitar futuros apontamentos e dores de cabeça, já estamos no caminho. Se você está aqui hoje ouvindo, já está com um pé na frente, né? sem dúvida. Temos que trabalhar. Continuando aqui, a gente já mencionou, mas eu vou trazer aqui, neste momento, o quanto é importante a capacitação de servidores públicos municipais. Olha, Zé, isso é uma coisa muito séria. Por quê? Mesmo nós, professores, ou eu sou advogado tributarista aí há longa data, né? Mesmo nós, os profissionais que estamos acostumados a interpretar a legislação, então, assim, um projeto de 399 artigos e 306 páginas, a meu ver, né, eu vou colocar aqui um posicionamento meu, exagerado, ele deveria ser mais conciso. A gente está buscando aí a simplificação do sistema tributário, muitos regimes específicos diferenciados, o que atrapalha bastante. Para você ter uma ideia, essa proposta de regulamentação aumentou o que já estava na emenda constitucional. Então, eu trouxe mais coisas do que nem estava na emenda constitucional. Ou seja, é muita mudança,
e reflete diretamente no município. Por quê? Porque nós recebemos repasse federal e estadual e agora vamos ter o nosso IBS macro, né, pleno, pega absolutamente tudo. Nós vamos pegar serviços, nós vamos pegar as atividades da internet, nós vamos pegar a atividade financeira, fornecimento de bem material e imaterial e direitos. Ou seja, é um mundo, é um horizonte que a gente não está habituado, ou pelo menos que os auditores fiscais não estão habituados. Então, assim, a capacitação é urgente e que comece pelo que trouxe a Constituição Federal. Porque senão eu não vou conseguir nem entender o que está no regulamento, porque eu não sei o que está na Constituição. Então, por exemplo, eu já teci algumas críticas aqui sobre o exagero do regulamento e sobre coisas que o regulamento trouxe que não estão na Constituição, né? Imagina para aquele servidor municipal que pegar só essa lei, né? Ele vai começar a ler numa semana, vai terminar na outra, né? Porque são 399 artigos, né? E aí, a hora que ele terminar de ler, é mais ou menos igual a Bíblia, né? Eu já li a Bíblia 6 vezes, toda vez que eu chego no final, eu esqueci tudo que eu li no começo. Então, é muito grande. Então, há uma dificuldade bastante grande nisso e é tudo novo. Sim. Então, a gente não é uma... Vou fazer uma correlação com os municípios. Não é alteração da lista de serviços, não é uma alteração daquilo que já existe. É uma mudança 100% do que a gente tem. Então, e tem que ter uma interpretação também, né? Sim. Não é só ler aquele artigo ali nu, cru, né? Tem todo um desenvolvimento por trás para se entender o porquê se chegou naquilo, né? Qual a finalidade real de tudo. Então, é importante esse debate, né? Com alguém, com pessoas já especializadas, igual o professor Edilson. Então, é necessário mesmo. E para fechar aqui essa primeira, esse bate-bola aqui das importâncias, as ferramentas e os recursos disponíveis para auxiliar na transição. A gente já mencionou também, né? Mas é bom a gente trazer a importância real de tudo isso. Então, vamos lá. Olha, talvez a transição seja a fase mais difícil, porque nós vamos conviver com os dois sistemas e aí vai ficar assim, bem exposto, né, o manicômio que é o sistema atual. Né? E a gente não pode, e aí é que a gente chama os servidores municipais para participar dessas discussões, através de capacitação, através de convenção, através de WhatsApp, de todos os canais que nós temos, através da rede social. Por quê? Nós não podemos perder essa reforma constitucional por uma regulamentação burocrática que extrapole até os limites que foram colocados na Constituição e que a gente perca a simplicidade que hoje é princípio do sistema tributário, que já está valendo, inclusive. Então, se o município for fazer uma alteração numa lei tributária hoje, ele precisa se atentar ao princípio da simplicidade. E o que normalmente a gente não tem nos municípios. No município a gente tem o princípio da burocracia. Então, qual que é o princípio da burocracia? Olha, para você vir aqui e ter uma autorização, são 30 assinaturas, 40 departamentos e ainda você vai sair com um papel na mão que já não deveria mais existir, deveria ser tudo digital. Então, assim, bastante complicado e o sistema tributário, na Constituição, já diz que não, precisa ser simplificado. Então, para simplificar, a gente precisa fazer uma radiografia de como a gente está se portando hoje, como é que a prefeitura está tratando os contribuintes e como é que a reforma tributária, na Constituição principalmente, propõe essa simplificação. Sob o ponto de vista de obrigações acessórias, eu preciso me preparar, porque eu não vou ter mais o domínio do processo administrativo, né? A prefeitura precisa implantar o processo administrativo eletrônico para se acostumar já para quando for do comitê gestor, né? Que vai ser tudo... Imagina, o IBS, ele reflete no município e no estado, como IBS, e no federal como CBS. É o mesmo fato gerador, é o mesmo contribuinte, é a mesma obrigação acessória, é a mesma escrituração. Então, por óbvio que tudo aquilo que a fiscalização fizer em âmbito municipal vai refletir estado e federal. E aí é que eu digo que o fiscal municipal precisa se equiparar aos conhecimentos, às técnicas, etc., tal, do federal. E para isso, gente, haja capacitação. Então, nós vamos ter que trabalhar muito, vamos ter que virar muito. Então,
não é, de novo, a fase de transição, eu acredito que vai fazer muita gente pedir aposentadoria, sair da prefeitura, não vai conseguir acompanhar essa evolução tecnológica, porque nós não estamos mais sozinhos. E aí isso é bom e isso é ruim. Por que que é bom? Poxa, porque agora eu vou ser um fiscal respeitado, porque o que eu fizer vai refletir no município, no estado e no federal. E por que que é ruim? Porque se eu errar, eu vou errar no município, no estado e no federal. Então é um baita erro aí, se eu fizer alguma coisa errada, é um resultado bastante complicado. Então, nós precisamos estar, durante todo esse período de transição, conversando, analisando a legislação que vai vindo, verificando o que o município vai poder fazer e não vai poder fazer. Então, por exemplo, a gente está falando de regulamentação, mas a nossa segurança hoje, o que vale hoje é a Constituição Federal. A regulamentação está lá no Congresso, a gente já conversou com bastante deputados, com senadores, inclusive, de propondo algumas alterações, alguns ajustes, não mirabolantes, mas alguns ajustes técnicos, né, para que torne aquele texto gigante um pouco mais simplista, sob o ponto de vista de hermenêutica, ou seja, para a interpretação, ele ainda traz algumas dúvidas, né? Então, assim, precisamos, de fato, reestruturar a prefeitura, pensar em inteligência fiscal, pensar em capacitação, em aparelhamento, pensar no plano de carreira, né, desses servidores que trabalham nessa área, ampliar o número de servidores que estão nessa área e, de novo, atentos, porque nós já tivemos uma mudança esse ano lá na dívida ativa, isso nem foi da reforma, que é a cobrança administrativa, e para isso eu preciso ter estrutura também. Maravilha. Então, você que nos escutou até agora, eu tenho um presente junto com o doutor Edilson. Nós, da GEPAM, vamos convidar a todos vocês a participarem de um treinamento gratuito. Gente, é gratuito para o Brasil inteiro, não é só para cliente GEPAM. O professor Edilson, no dia 18 de julho, das 9 ao meio-dia, vai nos dar uma super aula sobre a reforma tributária e essas principais mudanças. Se você tem a necessidade de conhecer, de começar a se capacitar, eu acho que é por aqui. Então, não perca tempo, já entra no nosso site da GEPAM, o www.gepam.adm.br, tem um botão enorme vermelho, inscreva-se já faz a sua inscrição, e no dia 18 eu te espero, às 9 horas da manhã, para essa super aula, um presente da GEPAM. A GEPAM está completando 20 anos agora em 2024, e nós estamos te presenteando, um aluno GEPAM, trazendo para você o melhor conteúdo. Professor, o que a gente pode esperar, então? Qual o objetivo desse treinamento? O que você vai trazer de especial para a gente? Faz uma síntese do que vai ser falado brevemente, né? 3 horinhas não dá para a gente falar muito, né? Mas o que você traz aqui nesse conteúdo? Olha, nessas 3 horas, nós vamos falar principalmente de IBS, né? IBS municipal, dos regimes diferenciados e do andamento da regulamentação. Então, o nosso foco vai ser assim, vamos conhecer o IBS municipal, dentro do IBS, o que ele alcança e quais são os regimes diferenciados, né? Então, quais são as atividades que terão tributação diferente, o que é ruim, mas, infelizmente, dadas as características do negócio de cada empresário aí, e as discussões que foram feitas com a indústria, com o comércio, com o setor financeiro também, precisou fazer, de fato, esses regimes diferenciados. Eu acredito que eles são muitos, deveriam ser menos, mas, né, digamos assim, é o resultado de uma negociação, então a gente, dentro do espírito democrático, aceita, mas é isso que a gente vai desenhar muito bem. Então, como é o IBS, como ele vai ser no município e como está vindo a regulamentação. Tá? Então, como que a regulamentação está trazendo isso que já está aprovado na Constituição Federal. E não é só o pessoal que trabalha ali no departamento de tributação, viu? Não é só o fiscal, não é só o auditor, o analista, é também o pessoal do planejamento, é o advogado, é o pessoal de finanças, são os secretários, os diretores. Na verdade, seria um treinamento
para todos da prefeitura, né? Importante, sim, né? Que todos participem. Até porque daqui a pouquinho a gente já está mexendo no orçamento, né? A gente sai da LDO e já cai na LOA. Então, até para fazer a projeção para os próximos anos do que pode acontecer, a gente tem que estar sintonizado aí nas reformas e nos reflexos dela nos exercícios seguintes aí. Com certeza. Então, nós encerramos por aqui. Gostaria de agradecer o doutor Edilson pela disposição. Estamos gravando hoje numa sexta-feira à tarde, finzinho de tarde. Então, muito obrigada, professor. Espero você no dia 18. Na GEPAN, sempre muito feliz em contar com a nossa parceria. E espero você, aluno, também. Então, lembrando, dia 18, às 9 horas da manhã, faça sua inscrição com antecedência para você receber todas as informações de como acessar o curso, porque nós teremos certificados, tá? Certificado também é gratuito, assim como o curso. Então, já é uma adequação aí, uma atualização no currículo de vocês. Então, curso gratuito, com certificado, com especialista na área, como vocês puderam já observar. E fiquem por dentro das nossas novidades. Curtam a GEPAN nas redes sociais. A GEPAN está no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube também. E agora no Spotify. Então, o nosso podcast pode ser escutado, ouvido, né, pelo Spotify. E ativem o sininho aqui no YouTube para receber as notificações. Professor, muito obrigada. Uma felicidade, realmente, estarmos aqui juntos. E até dia 18, então, conto com todos vocês. Aí, pessoal, espero vocês dia 18. Faz a inscrição logo aí para não esquecer, tá? É que isso depois mesmo. Não deixa para depois, porque realmente acaba esquecendo, né? Isso. E eu aguardo vocês dia 18, então, para a gente continuar essa conversa que vai longe ainda. E tem muita coisa para falar. Um abraço a todos aí e um bom final de tarde. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.